Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o capital de giro e a administração do ativo circulante. O material didático sobre essa aula, né, já está no Moodle e tem vários exemplos, inclusive, né, na apostila que eu coloquei lá para vocês. É importante que vocês leiam, estudem. Tem uma lista de exercícios com o gabarito, então também é importante que vocês tentem fazer, confiram os gabaritos. E nessa aula de hoje eu vou destacar os pontos principais, né, da apostila que está lá. É um conteúdo denso, teórico, grande, então eu vou destacar aqui alguns pontos principais para facilitar o entendimento de vocês, mas é fundamental que vocês estudem o material que está postado no Moodle. Bom, a gente começa falando, né, sobre os fundamentos do capital de giro líquido. A administração financeira de curto prazo, né, o objetivo dela, né, é gerenciar os elementos do ativo circulante e do passivo circulante. Então, ativo circulante, né, estoque, contas a receber, caixa, títulos, né, de curto prazo, e o passivo circulante, as obrigações que a empresa tem a pagar em curto prazo. Então, o objetivo da administração financeira de curto prazo é gerenciar os ativos, né, e passivos circulantes com o objetivo de garantir um equilíbrio para a empresa entre o que ela tem de rentabilidade e o risco, né, que toda empresa tem de insolvência, ok? Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Sobre o capital de giro líquido, né, nós podemos dizer que ele é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante da empresa. O ativo circulante, como nós já vimos, né, na disciplina de contabilidade, ele representa, né, a porção dos investimentos que circula, geralmente, né, de uma forma para outra, sendo que a gente pode considerar, né, que há uma transição recorrente de caixa para estoques, ou seja, a empresa compra mercadoria, matéria-prima com o recurso que ela tem em caixa, transforma, né, essa matéria-prima num produto, vende, geralmente a prazo, então essa venda gera um direito, né, uma conta a receber. Quando o cliente paga, isso volta para o caixa. Então, aqui nós temos uma representação, né, de como o ativo circulante, como que os elementos, né, dentro do ativo circulante, eles se movimentam de uma conta para outra para movimentar esse processo operacional da empresa, de compra, processamento e venda. Em contrapartida, o passivo circulante ele representa o financiamento de curto prazo para a empresa. Então, toda vez que a empresa necessita de recursos, né, externos para movimentar esses elementos aqui do ativo circulante, ela recorre ao financiamento, né, com terceiros de curto prazo, porque são financiamentos, né, geralmente para valores menores, são menos burocráticos de se obter, menos custosos, né, também. Então, alguns inclusive nem tem custo quando a empresa compra, por exemplo, matéria-prima a prazo, né, o fornecedor não cobra normalmente nenhum juro sobre isso. Então, ela obtém um prazo para pagar sem que haja alteração no valor daquilo que ela está comprando. Seguindo ainda no capital de giro líquido, nós podemos considerar, né, que toda vez que uma empresa converte os seus estoques em recebíveis, né, então ela vende a prazo, gera um recebível, um direito a receber, quando o cliente paga, esse valor retorna para o caixa dela, ela obtém os recursos para pagar as obrigações que eventualmente ela contraiu para com terceiros. E aí, a grande questão na gestão do capital de giro da empresa é porque as saídas de caixa, elas são previsíveis. Então, a empresa efetua compras a prazo e ela tem ali estratificado, né, quando e o quanto ela tem que pagar a cada fornecedor, a cada agente, né, que financiou suas atividades. Então, as saídas de caixa dentro da previsão da empresa, elas são mais fáceis de serem feitas. A empresa vai colocar ali no planejamento futuro todas as contas a pagar que ela possui.
Com relação às previsões de entradas de caixa, existe uma complexidade maior, né, de se fazer, porque uma empresa, por exemplo, ela não sabe exatamente quando ela vai efetuar uma venda. Então, ela compra matéria-prima, processa essa matéria-prima, obtém um produto acabado, né, que pode ser comercializado. No entanto, ela não tem certeza nenhuma de quando esse produto vai ser comercializado. A partir do momento que ela comercializa, ela vende a prazo, mas também não tem garantia absoluta de que o cliente vai pagar na data estabelecida, né? Então existe uma dificuldade maior em prever as entradas de caixa do que as saídas de caixa. E quanto maior a capacidade da empresa de fazer essas previsões, menor o capital de giro líquido necessário. Então, se ela consegue prever com maior exatidão quando vão ocorrer as entradas, e ela já tem a previsão mais exata de quando vão ocorrer as saídas, ela precisa manter menos recursos em caixa, né, como capital de giro, para poder, digamos assim, garantir essas oscilações, né? Então, a melhor gestão do caixa possibilita uma menor necessidade de capital de giro. Agora nós vamos falar sobre a compensação entre rentabilidade e risco nesse contexto de gestão financeira de curto prazo, né? Então, a rentabilidade ela pode ser entendida como a relação entre as receitas e os custos gerados pelo uso dos ativos de uma empresa. Então, normalmente, você consegue aumentar os lucros aumentando as receitas ou reduzindo os custos. Então, quando se pretende, né, aumentar o lucro de uma empresa, os dois caminhos aí são ou se aumentam as receitas ou se reduzem os custos. Nesse contexto, o risco é a probabilidade de que a empresa não consiga pagar suas contas à medida em que elas vençam. Então, nesse caso, quando uma empresa não consegue efetuar, né, o pagamento das suas contas, elas vão se acumulando, ela é considerada insolvente, né, tecnicamente insolvente. Supõe-se que, aqui é uma premissa, quanto maior o capital de giro líquido, menor o risco da empresa tornar-se tecnicamente insolvente. Porque se ela tem um capital de giro suficiente, né, para garantir o pagamento das contas, o risco dela se tornar insolvente é menor, ok? Bom, e agora a gente vai falar sobre o ciclo de conversão de caixa. Esse ciclo ele fornece as bases para a discussão da administração do ativo circulante e do passivo circulante. Então, quando a gente fala em gestão financeira de curto prazo, basicamente a gente está falando sobre como administrar o ativo circulante e o passivo circulante da empresa, de modo a garantir que ela possua um capital de giro líquido positivo. Então, o ciclo de conversão de caixa ele é uma análise, né, importante dentro dessa discussão. A sigla geralmente utilizada para definir ciclo de conversão de caixa é o CCC. Para calcular esse ciclo, né, nós precisamos antes falar sobre o ciclo operacional. Porque ele é base para cálculo, né, do ciclo de conversão de caixa. O ciclo operacional ele é basicamente o tempo, né, o período de tempo que vai do começo do processo de produção até o recebimento de caixa, né, resultante da venda do produto acabado, partindo do princípio que geralmente as vendas são efetuadas a prazo. Então, para obter o ciclo operacional, nós vamos somar o IME, que é a idade média dos estoques, com o PMR, que é o prazo médio de recebimento das vendas. Okay? Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente obtém o ciclo operacional da empresa. O processo né, para falar do ciclo de conversão de caixa, a gente vai colocar aí na análise mais um elemento. Por quê? O processo de produção e venda de um produto, ele também inclui a compra a prazo de insumos de produção. Então, o ciclo operacional, que nós vimos anteriormente, ele se refere, né, a estoque e venda apenas, mas ele não considera o prazo que a empresa obtém na compra de insumos de produção, que gera contas a pagar.
Esse prazo ele vai reduzir o número de dias de recurso que uma empresa precisa comprometer com o seu ciclo operacional. Eu estou passando de modo geral, né, apresentando para vocês, depois eu vou mostrar uma figura que torna bem claro esse entendimento. Então, para calcular o ciclo de conversão de caixa, nós vamos utilizar o ciclo operacional, que nós vimos anteriormente, menos o prazo médio de pagamento, que é o PMP. Então, para obter o ciclo de conversão de caixa, nós vamos pegar o ciclo operacional menos o PMP, que é o prazo médio de pagamento, ou simplesmente vamos somar a idade média dos estoques com o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. E aqui é a figura que eu falei para vocês que facilita, né, simplifica o entendimento. Então, vamos imaginar aqui um ciclo operacional, né? Então, eu tenho aqui uma linha do tempo, eu venho aqui a partir do momento zero, né? E vou calcular qual é o ciclo operacional da empresa. Então, no ciclo operacional, nós começamos com a compra da matéria-prima a prazo. Então, a empresa efetuou a compra. Depois de um tempo de efetuada essa compra, ela consegue efetuar a venda do produto acabado a prazo, né? Então, nesse prazo aqui, ela comprou a matéria-prima, recebeu, processou, colocou o produto em estoque e vendeu. A partir do momento que ela vendeu, ela vai aguardar um prazo, que é o prazo médio, né, de recebimento, ou seja, o prazo que ela vendeu ao seu cliente. Ela vai aguardar esse prazo para conseguir receber, né, a conta referente a essa venda. Então, aqui está o ciclo operacional, como nós vimos, né, lá atrás, ele vai do momento da aquisição da matéria-prima até o momento em que a empresa recebe o valor equivalente à venda. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a empresa tem uma idade média de estoques de 60 dias. Então, está aqui, comprou 60 dias até o momento de vender. A partir do momento que ela vende, mais 40 dias, que é o prazo médio de recebimento. Então, nesse caso aqui, o ciclo operacional da empresa é de 100 dias. Então, ela demora 100 dias, do momento em que ela compra a matéria-prima, né, que utiliza uma conta a pagar aqui, se ela comprar a prazo, até o momento em que ela recebe a venda que ela efetuou para esse cliente. Então, ela precisa ter recursos para financiar o caixa por 100 dias. No cálculo do ciclo de conversão de caixa, a gente vai amenizar um pouco essa situação aqui, porque essa empresa compra a matéria-prima, mas ela não paga aqui imediatamente, nesse caso, porque ela comprou a prazo. Então, eu vou subtrair desses 100 dias o prazo de pagamento que ela tem. Então, eu sei que aqui nesse exemplo, o prazo médio de pagamento é de 35 dias. Então, a empresa adquiriu a mercadoria, né, a matéria-prima aqui, decorreram-se aqui um prazo de 35 dias, ela efetuou o pagamento a fornecedores. Então, aqui houve a saída de caixa, né? Então, desse momento em que houve a saída de caixa até o momento em que houve a entrada de caixa correspondente, passaram-se, né, 65 dias. Então, aqui tal, como nós vimos no slide anterior, o ciclo de conversão de caixa, que é a idade média dos estoques mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. Então, essa empresa aqui, que apresenta essas características, ela tem um ciclo de conversão de caixa de 65 dias. Então, ela vai precisar de recursos financeiros, né, de caixa, para manter essa atividade por 65 dias. E aí depois a gente vai ver como que calcula a necessidade de recursos para manter esse ciclo de conversão de caixa. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os recursos, né, investidos pela empresa para manter esse ciclo de conversão de caixa. Então, eu tenho aqui o exemplo, da Max Company, é o exemplo que está na apostila, né, que é essa empresa fabricante de pratos descartáveis, tem vendas anuais de 10 milhões,
custo da mercadoria vendida de 75% das vendas e compras que correspondem a 65% do custo. A idade média dos estoques 60 dias, prazo médio de recebimento 40 dias e prazo médio de pagamento 35 dias. Então, o ciclo, né, de conversão da Max é 65 dias. E agora, supondo um ano de 365 dias, a gente vai ver qual a necessidade, né, de recursos para manter esse ciclo. Então, para calcular o estoque, a gente coloca aqui a venda e pega os 75%, né, que está dizendo aqui no problema. Multiplica por 60 dividido por 365, né? 60 é a idade média do estoque, 365 o ano. Então, recursos necessários, né, para manutenção dos estoques dentro do ciclo, 1.232.877. A gente vai somar as contas a receber e aí o valor, né, de investimento necessário para garantir que a empresa dê o prazo, né, ao cliente para pagar, vai ser o valor da venda vezes 40, que é o prazo médio de recebimento, dividido por 365, que dá aqui 1.095.890. E a gente vai descontar, né, desses valores contas a pagar a fornecedores, porque a empresa compra a prazo, ela tem 35 dias de prazo aqui. Então, as contas a pagar, elas correspondem a 65%, né, as compras correspondem a 65% do valor do custo da mercadoria vendida, que é 75% das vendas. Então, vai ser 65% de 7.500.000. E multiplica, né, pelo prazo médio de pagamento dividido pelo ano. Então, o valor aqui é 467.466. Então, somando estoque, contas a receber e subtraindo contas a pagar, os recursos totais, né, aplicados no ciclo de conversão de caixa, nesse período, eles são de 1.861.301. Lembrando que qualquer alteração nos prazos vai alterar, né, o valor de recursos comprometidos. Bom, agora a gente vai falar sobre a necessidade de financiamento permanente versus sazonal para o ciclo de conversão de caixa. Então, se a empresa efetua vendas de maneira constante ao longo de um período, o investimento em ativos operacionais também vai ser constante. Então, ela só vai alterar, né, o valor dessa necessidade de financiamento se houver alteração nos prazos, como nós vimos anteriormente. Porém, se a empresa efetua vendas de forma cíclicas, né, vendas de forma sazonal, o investimento nos ativos operacionais também vai variar ao longo desse tempo, né, conforme os ciclos de venda. Porque nós vimos que para calcular a necessidade de financiamento do capital do ciclo de conversão de caixa, a gente considera estoque, contas a receber e contas a pagar. Então, se a empresa efetua vendas de maneira sazonal, esse ciclo vai ser impactado. E aí, nesse caso, ela vai ter uma necessidade de financiamento sazonal, além do permanente. Então, a gente vai ver como que faz para calcular essa necessidade de financiamento permanente e sazonal. Então, também é um exemplo da apostila, tá, que está no Moodle para vocês, da companhia Nicholson. Ela mantém, em média, 50 mil em caixa e títulos negociáveis, 1.250.000 em estoques e 750 em contas a receber. Esse negócio é estável ao longo do tempo, né, de modo que seus ativos operacionais podem ser considerados permanentes. Além disso, as contas a pagar a fornecedores, também estáveis, né, ao longo do tempo, são de 425 mil. Logo, a empresa tem um investimento permanente em ativos operacionais. Nesse caso aqui é só a gente somar e subtrair, né, as contas a pagar. Então, a gente soma 50, que é o caixa, 1.250.000, que são os estoques, 750, que são as contas a receber. E subtrai os 425, que são as contas a pagar. Então, ela tem uma necessidade de investimento permanente de 1.625.000. Não tem sazonalidade, esse é o valor que ela mantém, né, investido para garantir o seu ciclo de conversão de caixa. Agora a gente vai ver o exemplo da empresa Semper Pump, que é fabricante de bombas para pneus de bicicleta e possui necessidade de financiamento sazonal. Então, as vendas são sazonais, atingindo seu pico durante o verão.
A Semper mantém no mínimo 25 mil em caixa e títulos negociáveis, 100 mil em estoques e 60 mil em contas a receber. No entanto, em momentos de pico, os estoques aumentam para 750 mil e as contas a receber para 400 mil. Aqui a estratégia de produção da empresa, né, é manter o ritmo constante durante todo o ano, independente da sazonalidade. Então, as contas a pagar permanecem em 50 mil durante todo o ano. Então, nesse caso, a Semper tem necessidade de financiamento permanente para sustentar o seu nível mínimo de ativos operacionais de 135 mil, que são os 25 que ela mantém em caixa constantemente, mais os 100 mil de estoque, mais os 60 mil de contas a receber, menos 50 mil de contas a pagar. Porém, ela vai ter também uma necessidade de financiamento sazonal, para os picos sazonais. Então, além do que ela tem permanente, ela vai precisar de 990 mil para garantir esses picos sazonais. Então, nós temos aqui os 25 que ela mantém em caixa durante todo o período, mais 750, que são o valor dos estoques, né, no momento de pico, mais os 400 mil, que são o valor das contas a receber nos momentos de pico, menos os 50 mil, que são as contas a pagar estáveis durante o ano inteiro. Então, a gente vai somar, subtrair aqui, né, as contas e vai subtrair desse cálculo os 135 do permanente, ok? Porque a gente somou novamente aqui, né, nessa equação, os 25, já tinha 100 aqui dentro, que eram referentes ao estoque, ok? E 60 das contas a receber. Então, nesse caso, 990 mil é a necessidade sazonal. Então, a necessidade total de financiamento dos ativos, ela vai variar entre 135 mil, que é o permanente, e um pico sazonal de 1.125.000, ok? Que é o que garante o pico sazonal mais o valor permanente, ok? Então, eu vou mostrar para vocês uma figura agora que representa essa variação, né, da necessidade de financiamento dos ativos ao longo do período, quando existe sazonalidade. Então, nós temos aqui que a necessidade máxima, né, de fundos da empresa, que ela vai precisar durante um ano, é de 1.125.000 e a mínima é de 135. Então, nós temos aqui, partindo, né, do 135, que é a mínima ou permanente, nos períodos de sazonalidade, né, no maior pico aqui, ela chega a 1.125.000, e nós temos que é, né, a soma dos 135 permanente mais os 990 aqui da sazonalidade, ok? Então, aqui a gente observa que essa empresa vai ter uma necessidade de recursos variando aqui, né, do mínimo de 135 ao máximo de 1.125.000. Okay? Então, é uma representação gráfica para a gente entender, né, a necessidade total de financiamento da empresa. Bom, agora a gente vai falar sobre as estratégias para gestão do ciclo de conversão de caixa. Então, algumas empresas, né, elas estabelecem metas para o ciclo de conversão de caixa. Então, vão gerenciar, né, o ciclo efetivo para aproximá-lo dessa meta, e o objetivo é reduzir, né, minimizar o impacto financeiro desse ciclo de conversão de caixa da empresa. Então, a gente vai observar que quando a empresa tem um ciclo de caixa, de conversão de caixa positivo, significa que ela utiliza os passivos negociados, né, os passivos circulantes, para sustentar os seus ativos operacionais. Então, o fato de fazer compras a prazo, por exemplo, né, de matéria-prima, reduz o investimento que ela precisa fazer para manter o seu ciclo operacional, o seu ciclo de conversão de caixa. No entanto, esses passivos, eles apresentam um custo, né, explícito, então, de modo que a empresa consegue minimizar o uso para manter os ativos
operacionais. Então, quanto menos passivo, né, negociado ela utilizar, menor o custo, né, para manter os seus ativos operacionais. Então, de modo geral, né, o objetivo é sempre minimizar a duração do ciclo de conversão de caixa, que vai, consequentemente, minimizar os passivos negociados. Para alcançar esse objetivo, né, de minimizar a duração do ciclo de conversão, a empresa utiliza algumas estratégias. A gente vai ver quais são elas a partir de agora. Bom, girar o estoque o mais rapidamente possível, né, mas também garantindo que não faltem, né, produtos, mercadorias, que resulta na perda de vendas, né? Então, o giro aumentar, né, o giro dos estoques é uma forma de gerenciar o ciclo de conversão de caixa. Cobrar as contas a receber o mais rapidamente possível, né, sem perder vendas por conta de técnicas de cobrança também muito agressivas. Então, a gestão do contas a receber, uma boa concessão de crédito para evitar perdas, isso também é positivo para o ciclo de conversão de caixa. Gerenciar, né, os prazos de postagem, processamento, as compensações ao cobrar os clientes e prolongá-los ao pagar os fornecedores. Então, o objetivo é conseguir receber o mais rapidamente possível dos clientes e postergar um pouquinho o pagamento aos fornecedores, sem comprometer, obviamente, né, a reputação da empresa. E quitar as contas a pagar, como eu já falei, né, o mais lentamente possível, mas sem prejudicar o rating de crédito da empresa. Então, ela por meio de negociação, por meio da utilização mesmo de todo o prazo que ela puder, quanto mais você consegue alargar o seu prazo de pagamento, você reduz a sua necessidade de investimento no ciclo de conversão de caixa. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada uma dessas estratégias aqui, né, para reduzir a necessidade de financiamento. Bom, com relação à administração de estoques, eu vou passar de maneira até rápida, né, nessa parte de estoque, porque vocês estudam provavelmente tudo isso em produção e vão, né, falar novamente sobre esses termos aí de administração de estoques. A gente vai dar um enfoque financeiro aqui, né? Então, eu sei que vocês vão se aprofundar mais nesses métodos. Os estoques, né, eles são um item muito relevante na necessidade de financiamento de caixa da empresa. Eles são o primeiro componente, né, do ciclo de conversão de caixa, com a idade média dos estoques. Então, quanto mais rápido a empresa conseguir girar esses estoques, menor vai ser a necessidade de investimento em capital de giro. Então, mas existe uma dificuldade nessa gestão porque dentro da própria empresa não há consenso entre os administradores, diretores das áreas diversas, né, da empresa. Então, administradores financeiros, de marketing, de produção, de compras, eles fatalmente vão ter pontos de vista divergentes, né, quanto aos níveis de estoques apropriados. Normalmente, o pessoal do financeiro gosta, né, de níveis baixos de estoque. Porque níveis altos de estoque significam dinheiro parado, investimento, né, necessidade de capital de giro, necessidade de financiar um recurso que vai ficar parado ali no estoque da empresa. Então, quanto menor, de maneira segura, obviamente, mas quanto menor o nível que se conseguir, né, manter de estoques, melhor para a área financeira da empresa. Já o pessoal de marketing, produção de compras, acaba optando, né, por níveis mais elevados, porque para eles é mais seguro. Marketing tem produto suficiente para entregar rapidamente, em tempo para o cliente, né? Então eles vão olhar sempre por esse prisma. Produção, da mesma forma, o gestor, né, de produção, ele quer ter materiais suficientes para programar a produção dele da melhor maneira possível. E o pessoal de compras garante a sua tranquilidade com estoques altos, né? Porque quando falta matéria-prima, por exemplo, embalagem, a área de compras, ela certamente vai ser cobrada por isso. Então, essa administração de estoques, ela é complicada, né? Existe um fator complicante ali, que é justamente a divergência entre os interesses, né, de cada setor.
Bom, algumas técnicas, né, para administração de estoques. Nós temos o sistema ABC, que a gente até falou um pouco sobre ele, sobre essa metodologia ABC, né, em gestão de custos. Então, ela consiste em classificar os estoques em grupo A, B e C, sendo que no grupo A são incluídos os itens que demandam, né, maior investimento monetário. Geralmente, né, estudos comprovam que 20% dos itens mantidos em estoque eles vão requerer 80% do valor do investimento. Então, nessa curva ABC, o grupo A ele vai receber uma atenção maior dos gestores de modo a minimizar, né, o valor investido ou investir de maneira mais eficiente. O grupo B ele vai incluir os itens que respondem pelo segundo maior investimento, né, do gênero, de matéria-prima, por exemplo, o controle é feito separadamente. E o grupo C, ele consiste, geralmente, né, o grupo C, ele apresenta um grande número de itens, mas que existem um investimento relativamente pequeno. Então, é também uma área onde pode ser gerenciado, podem ser implantadas, né, técnicas até para reduzir a necessidade de controle de um grande número de itens em estoque, mas que representam um valor monetário pequeno. Então, o sistema ABC, vocês vão estudar certamente esse método lá na área de produção, né, na disciplina de produção, vão se aprofundar nele. Aqui a gente vai falar rapidamente a respeito. Outra técnica é o modelo do lote econômico. Ela é muito comum, né, utilizada para determinar o tamanho ideal do pedido. Então, existem estudos que comprovam, né, que usando o modelo do lote econômico, você consegue fazer pedidos que minimizam o custo. Então, a sigla é EOQ, né, do inglês Economic Order Quantity. A gente chama de modelo econômico, né, de lote econômico aqui no Brasil. E ele considera esse modelo basicamente o custo do pedido e o custo do carregamento para determinar, né, o volume ideal de produção, de compra, desculpa. Então, nós temos aqui, dentro do modelo do lote econômico, né, o custo do pedido, ele inclui os custos administrativos fixos, né, para colocação e recebimento do pedido. Então, vai desde o momento em que é efetuada, né, uma ordem de compra até a conferência, né, com o pedido que chegou e com a fatura. Então, esse custo do pedido ele é estabelecido em valor monetário por pedido. O outro elemento que compõe o modelo do lote econômico são os custos de carregamento. Esses são variáveis, né, unitários, de manutenção do item em estoque por determinado prazo, né, e ele vai abranger custo de armazenagem, seguro, deterioração, obsolescência, né, além do custo de oportunidade de investir em fundos, fundos em estoque. Então, toda vez que uma empresa ela coloca, né, opta por investir um valor em estoque, manter esse dinheiro parado, esse dinheiro, esse recurso poderia estar em outra aplicação, né, que não em estoque. Então, esse percentual, né, de o que ela poderia estar ganhando em cima desse valor que está parado em estoque, também é considerado no custo de carregamento. E eles são estabelecidos em valores monetários por unidade e por período. Então, aqui nós temos, dentro da lógica do modelo do lote econômico, que o custo do pedido ele diminui com o tamanho do pedido, enquanto que o de carregamento aumenta, né? São ligados diretamente à manutenção, né, desse material. Então, quanto maior o volume, né, de compra, maior o custo de carregamento. E o modelo do lote econômico, ele analisa a compensação entre o custo do pedido e o custo de carregamento para determinar o tamanho do pedido que minimiza o custo total do estoque. Então, eu coloquei aqui para vocês as fórmulas do custo do pedido, do custo de carregamento, do lote econômico, né, de compra, e aqui uma legendinha básica, né? Então, o custo do pedido, ele é formado pelo custo de pedido por pedido, vezes o consumo em unidade por período, dividido pelo número de unidades do pedido.
O custo de carregamento, ele vai considerar o custo de carregamento por unidade em determinado período, multiplicado, né, pelo número de unidades que compõem esse pedido, dividido por 2. E aí, derivando dessas duas fórmulas aqui, nós temos a fórmula do lote econômico, que vai ser 2 vezes o consumo em unidades por período, vezes o custo do pedido, dividido pelo custo de carregamento por unidade. Okay? Então, dessa fórmula, a gente obtém o lote econômico de compra. Uma outra técnica, né, para gestão de estoques é o sistema Just-in-Time. Esse sistema ele é utilizado para minimizar o investimento em estoques, né? A ideia é que os materiais cheguem exatamente no momento em que serão necessários para a produção. Então, de maneira, né, idealizada aqui, a empresa deveria ter apenas estoque de produtos em elaboração. A matéria-prima chega imediatamente, já vai ser processada e, né, a empresa só teria o estoque desse produto que está ali em elaboração. Então, é uma forma de minimizar o investimento em estoque, mas que requer uma excelente gestão para evitar falhas, né? Qualquer falha nesse processo, quando você trabalha ali no time, né? Qualquer falha vai acarretar em parada de produção, que é um custo muito alto para a empresa. Então, o objetivo dele, né, do Just-in-Time, é minimizar o investimento em estoque, e então ele não usa estoque de segurança. Como eu falei, né, requer uma coordenação muito eficiente aí da empresa com os fornecedores, transportadoras, para garantir que não haja atrasos na entrega de insumos e interrupção da produção. Uma outra técnica são os sistemas computadorizados de controle de recursos, né? Então, nós temos os MRPs, que são técnicas de gestão de estoques que aplicam o conceito do lote econômico para determinar, né, quais materiais comprar e quando comprar. E os ERPs, que integram eletronicamente todos os departamentos da empresa. É lógico que a gente, quando utiliza livro, muitas vezes eles colocam, como são edições, né, que vão sendo atualizadas, mas acabam mantendo algumas falas, né, algumas partes que já caem até um pouco em desuso. Então, hoje em dia, as grandes empresas, elas utilizam os ERPs, que integram, né, todos os departamentos, né, de modo a gerenciar da melhor maneira possível, utilizando as ferramentas de inteligência artificial, de redes neurais, né, para poder fazer as projeções e garantir o menor investimento possível em estoque. Então, esses são os sistemas, né, computadorizados para controle de recursos. Bom, agora a gente vai falar sobre a administração de contas a receber, que é o segundo item que nós vimos lá, né, que é estratégico para a redução da necessidade de investimento no ciclo de conversão de caixa. Então, quando a gente fala em contas a receber, gerenciar contas a receber envolve basicamente estabelecer, né, critérios para conceder crédito ao cliente e quais são os padrões de crédito que a empresa adota. Então, a gente vai falar um pouco sobre seleção e padrões de crédito. A seleção, ela envolve a aplicação de técnicas para determinar, né, quais clientes vão receber crédito da empresa. E o processo vai abranger a avaliação da qualidade do crédito e sua comparação com os padrões da empresa. Então, a empresa ela tem padrões mínimos, né, para poder conceder crédito a um cliente. Então, com base nesses padrões, ela seleciona os clientes que vão, para os quais, né, ela vai vender a prazo. Aí também nós temos algumas técnicas, né, para fazer essa análise de concessão de crédito. Existe aqui os 5 Cs do crédito, que é uma técnica de seleção de crédito, que fornece uma estrutura para uma análise aprofundada de crédito. Essa técnica, ela consome muito tempo, né, e também recursos para poder se fazer essa análise de concessão de crédito com base nos 5 Cs. Então, geralmente, as empresas utilizam essa técnica quando elas têm vendas de valor muito alto, né? Às vezes, poucos clientes e que compram, que fazem pedidos, né, com valores significativos. Então, aí vale a pena fazer a gestão dessa maneira.
Os 5 Cs, eles são caráter, né, que tem relação aí com o histórico de pagamento do cliente, a capacidade, né, que é a verificação da capacidade do cliente de honrar o crédito com base no patrimônio que ele possui, o capital, que é a relação que a empresa, né, que está solicitando crédito tem da sua dívida com o seu patrimônio, o colateral, que é o valor dos ativos que a empresa tem para dar em garantia, e as condições, que aí são as condições econômicas gerais da empresa, de mercado e tudo mais. Então, é uma análise bastante abrangente para conceder crédito a um cliente. Nós temos também o scoring de crédito, que é um método que as empresas utilizam também em casos de solicitação de crédito de alto volume. Então, as compras têm um volume muito alto, mas o valor unitário é baixo. Então, o scoring de crédito, ele vai aplicar pesos, né? É uma medida estatística, um cálculo, né, que utiliza estatística para fazer uma pontuação, né, um scoring mesmo. Então, ele vai pontuar o solicitante, né, considerando diversas características financeiras de crédito, para analisar, né, tentar prever se ele vai honrar esses compromissos. Então, a empresa geralmente estabelece lá uma pontuação mínima, se o cliente potencial atender essa pontuação mínima, ela vende. E à medida que ele vai avançando nessa pontuação, ela amplia o crédito concedido a ele. Agora a gente vai falar um pouco sobre quando a empresa decide mudar os seus padrões de crédito. Então, com relação, né, à administração de contas a receber, a empresa pode optar, né, ela estabelece os seus padrões de crédito, mas ela pode optar em dados momentos, né, em avaliar a possibilidade de alterar esses padrões. E essa alteração, ela geralmente ocorre, né, com a empresa tentando obter melhores retornos, né, criando maior valor para os proprietários. Então, essa mudança nos padrões, ela é chamada de relaxamento dos padrões de crédito, né? E são ações que a empresa faz com o objetivo de aumentar o lucro, reduzir a necessidade de investimento, reduzir, né, o prazo, o ciclo de conversão de caixa. Então, a gente vai ver um exemplo, né, de como o relaxamento nos padrões ele afeta o caixa da empresa e qual a forma correta, né, de analisar a viabilidade desse relaxamento, porque nem sempre ele é viável. Então, pessoal, para falar sobre o relaxamento, né, nos padrões de crédito, eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo que está na apostila, na página 559, da empresa Dodge Tool, uma empresa fabricante de ferramentas de moldagem. Ela vende, né, o seu produto a $10 por unidade. As vendas, né, todas a prazo, no ano passado foram de 60 mil unidades. O custo variável por unidade é de 6 e o custo fixo total 120. A empresa está avaliando, né, um relaxamento dos padrões de crédito que espera resultar no seguinte. Então, com esse relaxamento, ela espera obter um aumento de 5% nas vendas. Então, ela passaria, né, de 60 mil para 63 mil unidades, um aumento no prazo médio de recebimento de 30 dias para 45 dias, e um aumento nas perdas com créditos incobráveis de 1% das vendas, né? Que é o nível atual, para 2%. Então, o aumento nas vendas vai gerar, né, como consequência, nesse relaxamento dos padrões, um aumento de 30 para 45 e uma probabilidade de perda que era de 1% para 2%. O retorno requerido, né, da empresa sobre os investimentos de risco equivalente, né, então é o custo de oportunidade desses fundos que são aplicados em contas a receber, né, que é o valor, né, que a empresa investe para a manutenção do seu ciclo de conversão de caixa. Se esse valor não tiver aplicado no ciclo de conversão de caixa, né, financiando contas a receber, ela consegue um retorno de 15% sobre esses recursos. Então, esse é o chamado custo de oportunidade. Tudo isso vai ser considerado na análise de se a empresa deve ou não fazer esse relaxamento. Bom, então para fazer essa análise, né, da viabilidade de relaxar os padrões de crédito ou não, a empresa precisa primeiro avaliar qual é a contribuição dessas vendas adicionais ao lucro que ela já tem.
Então, os custos fixos não são afetados, né, por essa decisão. O custo que é afetado é o variável. Então, as vendas aumentando em 5% é um aumento de 3.000 unidades. Então, a contribuição para o lucro, né, vai ser igual à margem de contribuição unitária, que é o preço de venda de 10 menos o custo variável de 6. Então, a margem de contribuição unitária é de 4. Então, se a empresa, $4. Então, se a empresa vai vender 3.000, espera, né, vender 3.000 unidades a mais, a contribuição, né, dessas vendas adicionais ao lucro será de $12.000. 3.000 unidades vezes 4 unidades. Então, aqui é o cálculo do que a empresa vai adicionar ao seu lucro, fazendo esse relaxamento nos padrões de crédito. O outro cálculo que a gente precisa fazer é qual o custo do investimento marginal que ela vai realizar em contas a receber. Para fazer esse cálculo, primeiro a gente tem que calcular aqui o investimento médio em contas a receber, que a gente obtém por meio do custo variável de todas as vendas anuais, dividido pelo giro de contas a receber. O giro de contas a receber são os 365 dias, né, do ano pelo prazo médio de recebimento. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma análise com o plano atual e com a proposta, né, de relaxamento. Então, nós temos aqui o custo variável, né, com o que a empresa tem hoje, que são 60.000 unidades de vendas. Custo variável de 6, então ela tem um custo aqui de 360.000, custo variável relacionado às vendas. Com o relaxamento, né, do padrão de crédito, ela espera vender 63.000 unidades, então o custo variável vai passar para 378.000. O giro de contas a receber, né, que é o número de vezes por ano que as contas a receber de uma empresa se transformam em caixa, ele é encontrado dividindo 365, porque a gente está trabalhando, né, com um ano de 365, pelo prazo médio de recebimento. Então, hoje, o prazo médio de recebimento da empresa é 30, então ela tem um giro de 12,2. Com a proposta de relaxamento nos padrões de crédito, ela vai passar para um prazo médio de recebimento de 45, então o giro cai para 8,1. Então, o investimento médio em contas a receber da empresa, com o plano atual, são os 360.000, né, de custo variável, dividido pelo giro de contas a receber, que dá 29.508. Com a proposta de relaxamento, o custo variável passa por 378 e o giro para 8,1. Então, a necessidade, né, de investimento médio em contas a receber, ela aumenta para 46.667. Então, agora a gente calcula o investimento marginal, né, necessário em contas a receber. O investimento médio no plano proposto é 46.667. No plano atual, ele é 29.508. Então, existe uma necessidade de investimento marginal em contas a receber de $17.159. A empresa, ela requer, né, um retorno para fazer essa análise, ela considerou os 15% que é o custo de oportunidade dela. Então, o custo desse investimento marginal, que ela deixaria de aplicar esse recurso em, né, um investimento que gera 15% para aplicar no contas a receber da empresa, então o custo desse investimento é de 2.574. E aí agora a gente segue calculando qual é a perda marginal com os créditos incobráveis. Então, a gente já viu qual é o investimento marginal em contas a receber, né? E agora a gente vai ver as perdas. Com o plano proposto, a empresa vai esperar aumentar, né, para 2% das vendas o valor das perdas. Então, vai ser 2%, $10, né, o preço, 63.000 unidades na nova proposta. Então, o custo das perdas seriam 12.600. No plano atual, ela tem uma perda de 1%, que corresponde aqui a 6.000. Então, a perda marginal, né, vai ser, a gente obtém calculando, né, a proposta, que amplia para 12.600, menos o que ela já tem, que é 6.000. Então, as perdas marginais com esses créditos, elas representam aqui um custo de 6.600.
Então, para fazer essa tomada de decisão, a gente vai agora calcular, né, para saber se isso é interessante ou não, se essa alteração, né, nos padrões é interessante ou não. Então, vamos analisar aqui os efeitos do relaxamento nessa tabela, né? Ela compila tudo que a gente viu até agora. Então, tem aqui a contribuição das vendas adicionais ao lucro, que nós calculamos lá no início, né, da explicação, que correspondem a 12 mil, é o que a empresa vai ter de lucro adicional com o relaxamento. O custo do investimento em contas a receber, nós vimos que ele é da ordem, né, com o plano proposto, de 46.667, o atual é 29, então vai necessitar, né, a empresa vai necessitar de um investimento marginal em contas a receber de 17.159. Considerando como custo apenas o percentual, né, que ela teria de ganho sobre esse valor, que é 15%, né, o custo de oportunidade, então ela tem aqui uma perda de 2.574. Na sequência, as perdas marginais com créditos incobráveis. Com o plano atual, ela espera perder 6 mil, com ampliação, né, com relaxamento dos padrões de crédito, vai para 12.600. Então, representa uma perda marginal com créditos incobráveis de 6.600. Então, qual é o lucro líquido, né, com a implantação desse plano proposto? 12 mil, que é o lucro adicional nas vendas, menos o custo marginal do investimento em contas a receber, menos o custo marginal, né, as perdas marginais com créditos incobráveis. Então, o resultado é um lucro líquido de 2.826 com esse plano de relaxamento. Então, nesse caso, a análise é de que a empresa pode optar por fazer esse relaxamento nos padrões de crédito, porque com esse relaxamento ela vai aumentar, né, vai ampliar o seu lucro em 2.826. Bom, ainda falando sobre a administração de contas a receber, né, nós falamos sobre o relaxamento nos padrões de crédito, agora a gente vai falar sobre termos de crédito e desconto financeiro. O que isso significa? Os termos de crédito, eles são as condições de venda a clientes, né, aos quais a empresa tenha concedido crédito. Então, termos como líquido 30, por exemplo, eles significam que o cliente tem 30 dias para pagar aquilo que ele comprou, né? Geralmente esse prazo é calculado a partir da data da compra, né, da data do faturamento. Quando as empresas decidem, né, oferecer descontos financeiros, elas alteram esse termo de crédito. Então, elas vão oferecer alguma dedução percentual do valor de compra, né, para que o cliente tenha incentivo de pagar antes desse prazo final. Então, por exemplo, se a condição de pagamento for 2,10, né, 2 de 10, líquido 30, significa que o cliente pode abater 2% do valor da fatura se ele efetuar o pagamento dentro de 10 dias a contar do início do período de crédito. Ou, se ele quiser, ele continua mantendo ali o pagamento integral dentro dos 30 dias. Então, se for essa, né, a condição de pagamento, o cliente sabe que se ele efetuar o pagamento até 10 dias da compra, ele tem 2% de desconto. E se ele optar por pagar, né, a partir do 10º dia até 30, ele paga o valor integral da fatura. Bom, essa concessão de desconto financeiro, ela também traz impactos, né, no caixa da empresa. Ela pode antecipar um recebimento, mas ela vai reduzir o valor recebido. Então, a gente também faz uma análise para saber se essa concessão de desconto financeiro é interessante ou não. Então, a gente vai ver um outro exemplo aqui da Max Company, que tem um prazo médio de recebimento de 40 dias, e aí já está calculado o giro aqui de 9,1, né, de contas a receber, que é o que a gente viu lá atrás, né, que divide os dias ao ano, os dias do ano pelo prazo, para identificar, né, em quanto tempo giram as contas a receber. Segundo os termos de crédito da empresa Max Company, eles têm o líquido 30. Esse período se divide em 32 dias até que os clientes remetam os pagamentos, né, nem todos pagam com 30, e 8 dias para receber, processar e transformar esse valor em caixa efetivo.
A empresa está pensando em implantar um desconto financeiro alterando seus termos de crédito, de líquido 30 para 2,10 líquido 30. Então, com essa mudança, ela espera reduzir o prazo, né, de remessa de pagamento e chegar a um prazo médio de recebimento de 25 dias. E aí o giro aumentaria para 14,6. Então, os dados da Max, né, eles estão aqui. Eles utilizam matéria-prima, a utilização de matéria-prima anual, é de 1.100 unidades. Cada produto, ele exige uma unidade dessa matéria-prima e tem um custo variável de 1.500 por unidade, incorre mais 800 de custo variável no processo de produção e é vendido por 3.000 em termos líquido 30. Então, os custos variáveis totais, eles são 2.300, né? 1.500 mais 800, e o preço de venda é 3.000. A empresa estima que 80% dos clientes vão aceitar o desconto de 2%, né, para pagar antecipadamente, e que a oferta desse desconto vai aumentar as vendas do produto em 50 unidades. Então, ela tem vendas anuais de 1.100, passaria para 1.150, mas isso sem afetar a porcentagem de créditos incobráveis. E o custo de oportunidade da empresa, né, do valor investido em contas a receber, é de 14%. E aí a pergunta é, ela deve oferecer o desconto financeiro ou não? Então, agora a gente vai fazer essa análise. Então, aqui, pessoal, de forma análoga, né, ao que nós fizemos lá o cálculo da viabilidade do relaxamento dos padrões de crédito, a gente vai fazer aqui para o desconto financeiro. Então, da mesma forma, a primeira coisa que a gente calcula é qual a contribuição das vendas adicionais que essa estratégia vai gerar ao lucro da empresa. Então, para fazer esse cálculo, o problema disse que ela vai aumentar em 50 unidades as suas vendas, né, com essa concessão de desconto. O lucro, a margem de contribuição unitária, né, de cada produto vendido é o preço de venda menos o custo variável. Então, 3.000 menos 2.300. Vezes as 50 unidades, dá aqui uma contribuição adicional ao lucro de 35.000. Então, efetuando desconto, ampliando as vendas por conta disso, ela vai ter um lucro adicional de 35.000. Agora, a gente vai ver qual vai ser o custo do investimento marginal em contas a receber. Então, nós temos aqui o investimento médio atual, né, sem o desconto, que são o custo variável de 2.300 vezes as 1.100 unidades. E gera aqui, então, um custo, né, variável total de 2.530.000. E a gente divide isso pelo giro de contas a receber, que é 9,1, conforme o problema já informou para a gente. Então, hoje o investimento médio atual da empresa em contas a receber é 278.022. Efetuando, né, a concessão do desconto, ela mantém o valor do custo variável, mas amplia aqui a quantidade vendida e também aumenta o giro de estoque. Então, vai ser os 2.300 vezes 1.150 unidades, que vai gerar um investimento médio aqui de 2.645. Dividido por 14,6, dá um investimento de 181.164. Então, essa concessão, né, do desconto vai ocasionar uma redução do investimento em contas a receber, de 278 para 181. Então, uma redução de 96.858. O que nos interessa dessa redução é o que a empresa vai fazer com esse valor. Então, essa redução, né, esse valor, é investido em outras aplicações que geram 14% de retorno para a empresa. Então, 14% de 96.858 vai gerar aqui um ganho, né, de 13.560. E o custo desse desconto financeiro ele vai ser calculado considerando 2%, que é o valor do desconto, 80%, que é o percentual de clientes que a empresa acredita, né, que vão aderir ao desconto, em cima das 1.150 unidades vendidas, vezes o preço de venda. Então, o custo desse desconto para a empresa ele vai ser de 55.200. E aí, então, o lucro líquido, né, decorrente da adoção desse desconto é obtido somando a contribuição adicional, né, ao lucro gerado pelas vendas, mais o valor, né, que ela vai obter com o investimento
do que ela economizar, né, no investimento médio de contas a receber, menos o custo desse desconto. Então, aqui a gente obtém um valor negativo. Então, na verdade, 35 mais 13.560 menos 55.200 gera para a empresa um prejuízo de 6.640. Então, nesse caso, não é interessante adotar essa estratégia de conceder desconto financeiro, porque embora ela vá conseguir aqui uma ampliação nas vendas e uma redução no prazo médio de recebimento, esses valores não são suficientes para cobrir o custo que isso vai gerar. Então, não é recomendado para a empresa conceder esse desconto nesses termos, ok? Eles podem agora fazer uma reavaliação considerando, né, mudar o percentual ou atrair menos pessoas, enfim, colocar mais prazo ou menos prazo, né? Então, tem como calcular também qual é o ideal, né, de desconto financeiro, redução de prazo a ser proposto para que aqui a empresa obtenha lucro e não prejuízo e dessa forma se torne viável, né, fazer essa concessão. Então, pessoal, para hoje, né, para essa aula de hoje era isso. Agradeço a atenção. Em caso de dúvidas, né, participe do fórum, mande mensagens, participe da aula online. Mas o principal é que vocês, além dessa aula, leiam, né, o material, o capítulo 14 do livro do Gitman, que é excelente, que eu postei para vocês no Moodle. Leiam, estudem o material, tentem fazer os exercícios. Os gabaritos estão seguindo a mesma lógica, né, do que o livro traz como método, né, para fazer os cálculos. Então, é importante que vocês estudem, tirem as dúvidas, porque esse é um conteúdo muito importante para o administrador financeiro, tá bom? Bom estudo para vocês, um abraço.